Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma entrevista exclusiva em Breaking the Lines. Eu sou o Zach Lu e estou aqui hoje com um convidado muito especial, o guarda-redes do Real Betis, Rui Silva. Rui, é um prazer recebê-lo. Como você está hoje? Tudo bem? Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Está tudo bem, obrigado. Cresceu no distrito do Porto, mas mudou-se para Madeira aos 18 anos e ingressou no Nacional. Como foi deixar sua cidade natal e viver nas ilhas? Foi difícil ao início. Estava habituado à minha família, aos meus amigos, e claro que teve um impacto importante em mim, não só em mim, como também na minha família. Ahm, mas foi uma decisão muito ponderada, e felizmente acertada. Mas claro que ao início custou muito, muitas saudades. Algumas noites mal dormidas, muito choro, mas faz parte do crescimento e sem dúvida que foi um passo importante na minha carreira. Qual foi a importância do Nacional no seu desenvolvimento e o que você mais lembra da sua passagem por lá? O Nacional foi muito importante foi o meu primeiro contrato profissional. Eu estava no Maia, nos séniores jogava na última divisão e consegui assinar o meu primeiro contrato profissional, algo que era um sonho para mim, ambicionava muito. E claro, no primeiro ano, no meu primeiro ano eu ainda era júnior, mas treinava com os séniores e claro que teve um impacto muito importante porque quando cheguei na pré-época estava habituado a treinar na distrital, é totalmente, uma intensidade totalmente diferente e no início custou muito, mas foi um clube muito importante para o meu crescimento porque fez com que concretizasse o meu sonho de ser profissional de futebol, jogar na primeira divisão, afirmar-me como jogador e também, felizmente, depois com a transferência acabei por deixar ter sido importante e deixar algum dinheiro também nos cofres do Nacional, que foi sem dúvida também importante para eles. Você deixou Portugal em janeiro de 2017 e rumou para o outro lado da Península Ibérica. Fale-me sobre o início da sua passagem por Granada. Como foi fazer essa transição para um novo país? Ao início foi difícil, claro. Apesar de ser o país vizinho, foi difícil porque mudei com minha mulher, minha namorada na altura, e quando chegámos estávamos um pouco desamparados, ainda um pouco a viver o processo da mudança, mas depois fomos habituando. O primeiro meio ano foi para essa adaptação, fomos habituando e o Granada também foi um clube muito importante no meu crescimento, um, e penso que foi um passo acertado. Quais são as maiores saudades? Basicamente é um país similar a Portugal, né? A nível de gastronomia, a vida em si. Claro que é sempre o idioma altera, mas acabas por ir aprendendo e no dia a dia acabas por ter esse contacto com as pessoas e acabas por aprender com facilidade. Quais são as maiores saudades que você tem do Portugal? As minhas saudades, tenho saudades da família, saudades dos amigos, gostaria de estar com mais regularidade com eles, mas eles também sabem que isto é muito importante para mim, é o meu futuro e, estou muito feliz dessa forma, mas claro, também a gastronomia, a comida portuguesa é uma comida muito boa, embora se coma muito bem também em Espanha, mas a nossa gastronomia portuguesa é sem dúvida maravilhosa e se calhar é o que tenho assim mais saudades. Concordo. Parece que vemos cada vez mais jogadores portugueses como André Almeida e Domingos Duarte a caminho de Espanha. Quais são as maiores razões para isso? E você acha que isso ajudou Portugal a crescer como país futebolístico?
tendo jogadores que se mudam para país que não é estrangeiro. Sim, Portugal, cada vez mais os jogadores têm procurado isso, a sair do seu país e, e tentar esse sucesso noutras ligas, noutras competições. E eu penso que a base importante é a visibilidade dessas ligas, sobretudo em Espanha, que foi ali, onde eu estou já há 5 6 anos. Tenho notado bastante isso quando os jogos não são todos televisionados. Muita visibilidade, jogos contra equipas grandes. Quando há um jogador português a atuar na equipa, os portugueses acabam por querer ver a equipa porque está lá um ou dois portugueses, e é essa visibilidade que te falo, que em Portugal, lá está, acabas por ser mais um dentro de uma equipa, enquanto que isso é bom para o crescimento, é bom porque também, sobretudo aqui na Liga Espanhola, todas as equipas têm muita qualidade e o futebol é totalmente distinto. Não foi até a chegada de Diogo Martínez como treinador no verão de 2018 que você se tornou titular no Granada. Qual foi a importância de Diogo para o seu desenvolvimento como jogador e como foi sua relação com ele? Diego Martínez foi sem dúvida o melhor treinador que já tive. Apostou em mim quando, numa altura crucial. Se estou onde estou hoje, dou graças a ele, porque foi sem dúvida ele que apostou em mim numa altura em que eu não estava a jogar. Estava um ano e meio praticamente sem competir, tinha feito 5 jogos e estava bastante desmotivado. Estava a ponderar a minha saída na altura do Granada e com a chegada dele, ele acreditou em mim, apostou em mim, e sem dúvida que foi um crescimento notório. A minha relação com ele não podia ser melhor. É uma pessoa muito afável, preocupa-se muito com os jogadores, uh, emocionalmente consegue transmitir isso também à equipa, consegue ter o grupo todo coeso e unido, e os resultados estiveram à vista, porque conseguimos em 2 anos, 3 anos, de subir da segunda liga e chegar até à Liga Europa. Parece uma montanha russa. Você passou de jogar na segunda divisão espanhola para jogar na Liga Europa. Como foi o seu tempo lá no Granada e qual foi o seu momento favorito? Vivi momentos muito bonitos nessa altura, durante esse período, porque o primeiro ano as expectativas eram muito baixas, no ano em que o Mister Diego Martínez chegou. No ano anterior, o clube tinha investido para voltar a subir à La Liga. Era um dos clubes com o maior orçamento e ficámos em 10º lugar. E no ano seguinte o orçamento baixou para menos de metade, então as expectativas eram muito baixas, até nos davam como praticamente descidos à terceira divisão no início da época. Havia muitos rumores em relação a isso, mas lá está, com a chegada do Mister Diego acabou por mudar toda essa mentalidade. Um treinador com muito caráter conseguiu incutir isso também no plantel, e conseguimos ser uma equipa bastante regular, que na segunda liga é fundamental para conseguir subir divisão, e felizmente conseguimos subir divisão. No ano a seguir, estando na primeira liga, de volta à primeira liga, éramos uma das equipas com menor orçamento. Também a priori éramos um dos candidatos à descida, e nesse mesmo ano conseguimos ir às competições europeias, e lá está essa mentalidade que o treinador conseguiu incutir nos jogadores. Não é por acaso, é fruto de muito trabalho, muito conhecimento, e no ano a seguir, felizmente, conseguimos, para muitos, a primeira vez, incluindo a do equipa técnica, o treinador e equipa técnica, jogar pela primeira vez competições europeias, e eu acho que é sem dúvida meritório, mas se calhar destaco, de todos os momentos, destaco a subida de divisão, porque foi o que mais nos custou, voltar à Primeira Liga depois de tantos anos.
penso que tem um mérito incrível. Quem é a pessoa que mais te ensinou no futebol? Pode escolher algum se tiver dificuldade em escolher um. A nível de guarda-redes ou em geral? Ambos, os dois. A nível de guarda-redes, eu comecei a ver futebol ah, com 7 8 anos e na altura guiava muito pelo Vítor Bahia, era a minha referência na altura, era quem eu colocava os meus olhos e fazia gostar da posição de guarda-redes. Depois, mais adiante, ele também acabou por terminar a carreira, mas era sem dúvida uma referência para mim. E fui, claro que também a nível mundial, o Casillas foi também um guarda-redes que sempre captou a minha atenção. Posso numerar outros, mas estes dois eram sobretudo aqueles em que eu mais destacava. E depois, com o tempo, comecei a identificar-me bastante com o Rui Patrício. Era um guarda-redes com o qual eu me identificava bastante a nível de características, a dominância do pé também, os dois esquerdinos, os dois Ruis. E então acabei por ter uma, ter esse gosto e essa vontade sempre de ver os jogos do Rui Patrício, aprender com ele, ver a forma como liderava, como defendia, tudo isso, os movimentos, tudo isso acabou por me captar a minha atenção. E depois, claro, a nível de futebol em geral, de profissionalidade, de exemplo, claro que tenho que destacar o Cristiano Ronaldo, porque é sem dúvida uma referência para todos, é uma motivação e uma grande influência para todos nós, a sua capacidade de trabalho, de sacrifício, aquilo que conseguimos ver e o que depois, posteriormente, consegui lidar com ele e concluo que é sem dúvida um exemplo para todos, uma referência. E nesses dois pontos eu acabo por destacar esses quatro atletas. Você sempre jogava como guarda-redes? Não, eu comecei no futsal na altura, tinha 7 anos, penso eu, 7 8 anos, comecei como. Ou seja, eu queria era desfrutar. Quando fui na altura às captações no clube, eu ainda não tinha uma posição definida, queria marcar golos, queria jogar, mas depois a equipa precisava de um guarda-redes mais à frente e o treinador veio falar comigo e perguntou-me se eu queria ir à baliza e lá está, acabei por ficar um treino, dois treinos, uma semana completa de treinos e acabei por ter o gosto da posição. Uh, Se bem que depois na escola e assim, ia jogar com amigos, jogava sempre à frente, nunca ia à baliza. E se calhar consegui adquirir alguma habilidade a nível de jogo de pés e assim, se calhar por isso. Um, mas, mas ao início foi isso. Eu não tinha uma posição definida e acabei depois mais à frente a terminar como guarda-redes de futsal e depois de futebol de 11. No verão do ano passado, você deixou Granada após 4 anos e meio e ingressou no Real Betis. Foi difícil para você deixar Granada? E qual foi o motivo da sua decisão de se juntar ao Betis? Não, difícil foi bastante difícil, ainda por cima na forma como aconteceu, porque o Granada deu muito, foi um clube que apostou em mim, ali vivi de tudo, vivi descida de divisão, vivi subida de divisão, vivi jogar competições europeias, ou seja, vivi praticamente tudo em 4 anos e meio e foi um clube que me deu muito, que me deu tudo, que me abriu portas, que me fez crescer e eu queria contribuir de tal forma, ou seja, eu queria ser, se fosse para sair, queria que tivesse sido uma transferência, ahm, queria contribuir dessa forma para o Granada também, porque fizeram um esforço grande na altura quando me contrataram. Mas não foi possível, não conseguimos chegar a acordo para a renovação de contrato e depois no ano seguinte terminava o contrato e acabei por ficar livre e tomar a decisão de assinar no Betis, que era um clube com o qual uh,
com a qual eu me identificava, a forma como jogava, as minhas características se enquadravam na forma como o clube jogava, um clube muito com uma enorme massa social, um clube histórico. Informei-me também bastante bem com companheiros e ex-companheiros sobre o clube e falaram muito bem dele e penso que foi um passo acertado na minha carreira. Sua primeira temporada no Betis, você disputou 32 partidas pelos Verdes Blancos, que terminaram em quinto lugar, chegaram às oitavas da Liga Europa, venceram a Copa del Rei. O que você acha da sua primeira temporada lá? Penso que foi uma temporada muito completa. Queria acima de tudo ter regularidade, jogar com regularidade, contribuir para também ajudar a equipa. Sabia que a competência era difícil. Cláudio Bravo, um guarda-redes com um enorme trajeto, com muito importante no futebol mundial. Também o Joel Robles, um grande guarda-redes com enorme experiência. Sabia que ia ser uma batalha, entre aspas, difícil, mas vinha com a ambição de jogar com regularidade e penso que consegui ter essa regularidade. 32 jogos, penso que foi uma. Claro que um jogador quer sempre jogar todos os jogos, mas temos que perceber também a posição em que estamos e os companheiros que temos. E como, claro, tinha guarda-redes também com enorme qualidade e com o máximo respeito. Mas foi acima de tudo uma temporada muito completa, porque tanto a nível de jogos como consegui a conquista do meu primeiro título, a classificação para as competições europeias um ano mais. Estivemos perto de chegar à Liga dos Campeões, e penso que foi uma temporada completa. Se calhar podíamos ter chegado mais longe na Liga Europa, infelizmente não aconteceu. Mas tínhamos essa ambição de chegar mais longe, mas temos este ano agora para voltar a conseguir chegar o mais longe possível na Liga Europa e em todas as competições. Como tem sido crescer sob o comando do Manuel Pellegrini? Como você compara aos outros treinadores com quem já trabalhou? Não, é muito gratificante poder treinar com o Mister Pellegrini, um treinador com um grande trajeto, com muitos títulos conquistados, com uma grande referência para o futebol mundial. E é sem dúvida gratificante para mim também poder trabalhar com os melhores e destaco a liderança, o respeito, a forma de trabalhar, a forma como lida com os atletas, a liberdade que dá aos próprios atletas, e isso é sem dúvida muito importante. Consegue ter o grupo todo unido, um, apostando também em todos os jogadores, fazendo essa rotatividade que ele tem. Demonstra que confia em todos os jogadores. Isso é sem dúvida muito importante, porque todos se sentem importantes e mais um a poder ajudar a equipe. Você está disputando a posição do guarda-redes titular com Cláudio Bravo, que já tem 11 anos mais do que você. Como tem sido essa luta, no geral? Como tem sido sua relação com o Bravo? Tem sido muito boa, máximo respeito. É uma luta, como referiste, saudável, com enorme respeito um pelo outro. Uh, tento sempre, tento sempre aprender com ele. E claro, ele sendo uma referência, uma pessoa, e eu querendo crescer também tenho que aprender com os melhores. E se ele é dos melhores, eu quero aprender com ele. E acabo por observar tudo isso, a forma como lidera, a forma como treina, como compete, a vontade mesmo com a idade, com 39 anos, a vontade que tem de jogar, de competir. Isso é sem dúvida muito gratificante, porque muitos chegam aos 35 e já não têm essa vontade de querer continuar a competir ao mais alto nível, e essas coisas são gratificantes e eu tento aprender sempre esses pontos dos melhores. Olhando para a tua carreira, nota-se que há muito trabalho e talento. Alguma coisa que tens trazido contigo neste
teu percurso que tenha dado um impulso fulcral neste teu desenvolvimento? Sim, sem dúvida que as duas coisas juntas são fundamentais, porque não basta ter talento, o talento tem que ser trabalhado e essa é a base e os princípios que eu tenho. E eu sou uma pessoa que não se acomoda, quer sempre mais, e então é isso que também traço para os meus objetivos, querer sempre mais. Eu penso que foi isso que penso que destaco isso durante toda a minha carreira, querer sempre dar um passo, querer ser melhor, corrigir, observar, aprender. Gosto muito de analisar tanto os treinos como os jogos, gosto de observar outros guarda-redes, e eu acho que isso está na base do crescimento. Eu tenho aprendido isso e quero continuar a aprender, porque sei que ainda tenho muitos anos de futebol profissional, se Deus quiser, pela frente. E nós, para conseguirmos atingir os nossos objetivos, temos que querer sempre mais e não nos acomodarmos. E eu acho que são os princípios fundamentais para conseguirmos ter êxito. Você já teve a oportunidade de viver em várias partes de Portugal e Espanha, mas como compararia viver nas duas nações? Regra geral, eu felizmente vivi tanto na Madeira como em Granada e Sevilha agora, em sítios com um clima muito favorável, muito bom. E isso parece que não, mas acaba por contribuir também para a tua sanidade mental, para o teu bem-estar, para a tua qualidade de vida, porque é diferente veres o sol durante grande parte do dia ou dos dias ou a chuva, né? E então acaba por ou treinar à chuva para muitos é bastante é bastante desmotivante. E então nesse sentido tenho tido a sorte de poder estar em climas que também proporcionam boa qualidade de vida e é sem dúvida bom a comparação que faço entre os três sítios que tive. Claro que tem havido um maior foco nos guarda-redes jogando com os pés nos últimos anos. Isso foi algo que mudou seu desenvolvimento? Sim, sim, eu penso que cada vez mais o jogo de pés é importante, os guarda-redes são muito mais solicitados, tanto na fase de construção como também mesmo a forma de colocação de bola e penso que se tem desenvolvido cada vez mais nos últimos anos os treinadores procuram cada vez mais sair a jogar e isso sem dúvida que acaba por desenvolver também as tuas capacidades técnicas. Que foi o melhor jogo que você jogou como guarda-redes profissional? Destaco, destaco o jogo há dois meses atrás contra a Real Sociedade, desta época. Penso que foi o meu melhor jogo. Sim, muito bom. Você sente que existe uma relação maior, um respeito mútuo entre os guarda-redes adversários em relação aos guarda-redes jogadores do campo, da linha? Sim, eu penso que sim. A verdade é que se nota muito isso, o enorme respeito sobretudo entre os guarda-redes, antes do jogo, mesmo durante e após o jogo, nota-se bastante esse respeito. É um posto bastante específico e eu penso que cada vez mais o posto de guarda-redes tem que ser cada vez mais respeitado, porque é difícil, tens de tomar todas as decisões que tomas, tem que ser com grande assertividade e, eh, e ao mínimo erro, o guarda-redes é crucificado. Mas penso que acaba por mudar um pouco esse estigma nos últimos anos e o guarda-redes tem sido mais respeitado. Eu acredito que é um pouco estranho, porque muitas vezes, quando a sua equipe está a deixar que o adversário ter muitas oportunidades, o guarda-redes vai ser aquele que talvez recebe muitos elogios, mas depois,
quando a sua equipa está a ter muita posição, você não vai ter tantas oportunidades para mostrar o seu valor. Isso tem sido difícil para lidiar. Não, lá está, depende dos jogos. Eu, por exemplo, aqui acontece totalmente o oposto. No Granada estava mais exposto, estava, não tínhamos tanta bola, o guarda-redes estava mais protegido, mas atacavam-nos com muita mais frequência, com muita maior frequência. E enquanto que aqui muitas das vezes o que acontece é o contrário, né? Se a equipa predomina a posse de bola e o guarda-redes acaba por estar mais exposto, sobretudo a um contra um. Ah, são, é diferente, mas há que estar mentalmente preparado para encarar as duas facetas. Há jogos em que tu vais ter mais trabalho, se calhar de jogo de pés ou colocação de bola, e noutros jogos, mas estás sempre exposto a um possível contra-ataque da equipa rival, e outros jogos vais ter que defender mais, e o guarda-redes acaba por ter mais defesas, ser mais exposto, ou existe uma expulsão, são fatores que diferenciam. Os erros fazem parte da vida de qualquer guarda-redes, mas como você reage depois de cometer um erro? Antes reagia muito mal, antes ficava a pensar na ação, mas depois com o tempo, com a experiência, com um trabalho também de coach, acabei por melhorar nesse sentido, porque sabia que só estava a prejudicar, porque depois atrás de um erro podia vir dois ou três, e então desligava da jogada, desligava completamente do lance e focava-me no que vinha a seguir. Quem é o melhor atacante como quem você treinou? É o melhor que já enfrentou num jogo? O melhor atacante que eu defrontei, eu destaco o Benzema. Para mim é jogador o avançado mais completo e difícil de defender. E com quem joguei, destaco o Cristiano, sem dúvida. Uma grande referência e, claro, que a nível de treino, né? Nunca joguei contra ele a nível de competição, mas destaco a nível de treino o Cristiano. Quem é o jogador mais brincalhão da equipa do Betis? Uh, É o Andrés Guardado. Andrés, em sério, com 38 anos? Não, não, 35 ou 36, mas é o maior brincalhão, está sempre bem disposto, sempre alegre, sempre a dar risadas na palhaçada, é uma figura. Como temos estado estar numa equipe como o Betis, que tem tantos veteranos como o Guardado, como o Joaquim Bravo, é um treinador veterano como o Manuel Pellegrini. É muito bom, é muita experiência acumulada, muitos anos de futebol, muitas vivências, e isso também acaba por transmitir depois aos mais jovens e são exemplos e figuras para todos nós. E claro que com todo o trajeto que eles já tiveram, isso acaba por incutir também nos outros e querer ser como eles. Você fez sua estreia por Portugal no ano passado e foi convocado para a Eurocopa, mas perdeu a convocação para a Copa do Mundo. Qual foi a sua reação de não ser convocado? Isso serviu de motivação extra para você? Não, claro que foi. Fiquei decepcionado, fiquei triste. Tinha participado no último europeu e, claro, que ambiciono sempre estar entre os eleitos da seleção nacional, mas, claro, que esta época vinha a fazer um bom trabalho ah, no Betis e acabei por ficar decepcionado, mas, claro, que serve de motivação para continuar a trabalhar, demonstrar demonstrar o meu valor e que tenho capacidade para voltar a fazer parte dos eleitos da seleção nacional. O que você acha do Copa do Mundo que acabou de fazer a seleção? Não, eu penso que havia muita ambição,
Portugal era um dos favoritos à conquista do Mundial e penso que com a qualidade e o talento que tem, poderia conseguir atingi-lo. Infelizmente não aconteceu. Alguma infelicidade também, mas penso que Portugal fez uma excelente competição. Foi pena não ter conseguido chegar mais longe, porque, na minha opinião, merecia. Mas o futebol é assim, é de justiças e injustiças, e agora há que virar o foco. Faltam ainda muitos europeus e mundiais para conquistar. A sua estreia sob o comando de Fernando Santos, que já partiu faz um dia. A sua perspectiva sobre o Santos, a maneira de que deixar o Portugal? Um treinador que deu muito à nossa seleção, a conquista do europeu e da Liga das Nações. Um treinador que vai ficar marcado para sempre na história do nosso país, uma grande referência, um grande treinador, apostou a nível individual, destaco que apostou em mim, a minha estreia foi sob o comando do Mister Fernando Santos, tenho um enorme carinho por ele e desejo as maiores felicidades do mundo. Você vai cumprir 29 anos em algumas semanas. Como você diria que o seu jogo se desenvolveu nos últimos anos? Há algum aspecto do seu jogo que melhorou recentemente? Sim, sobretudo a nível de controle da profundidade. Lá está, o facto de agora estar numa equipa em que está mais exposta, ahm, estou sempre mais predisposto a sair. Penso que melhorei muito, sobretudo nesse aspecto, controle da profundidade e também num contra um, que era algo que no passado não fazia tão bem, não agia da forma mais correta, com a melhor técnica possível também. E foi, lá está, o que falámos anteriormente a nível de crescimento e querer melhorar, com a observação, com o trabalho de casa, com a prática, acabei por conseguir se- encontrar uma forma de me sentir bem também e ser eficaz. E penso que melhorei bastante nesse aspecto. Parece que muitos guarda-redes, como Gianluigi Buffon, como Guillermo Ochoa, eu sei que você compartilhou o balneário no Granada com ele, muitos guarda-redes chegam num ponto top quando já têm 32 anos. Você acha que para a sua carreira o melhor está por vir? Acredita que há alguns aspectos que está a trabalhar? Por que acha que os guarda-redes têm ou seja, que fazem as melhores atuações quando já estão um pouco, digamos, velhos? Não, velhos, eu penso que isto, a carreira tem fases e é um processo. E numa fase inicial, tu ainda és jovem, ainda estás a começar, estás ainda a aprender muita coisa, vais errar, e depois, com o tempo, vais amadurecendo, aprendendo com esses erros. E esta fase, sobretudo dos 28, mais ou menos, 27, 28 até aos 32, 33, normalmente é a fase, a fase top dos guarda-redes, porque é a fase em que tu já passaste à fase seguinte e já estás a aperfeiçoar, já estás a corrigir erros, já estás a ter mais controle sobre ti e estás com maior experiência também. E eu penso que essa é a parte fundamental, é onde nós temos que agora investir tudo, a bem dizer, investir tudo, para conseguir ter boas atuações, fazer bons contratos, bons jogos, porque a carreira é muito curta e esta é sem dúvida a fase top do guarda-redes, porque fisicamente ainda está bem também. Ahm, e depois a nível emocional também bastante, bastante melhor, porque está mais com um controle emocional muito melhor e acaba por ter tudo isso, tudo somado, acaba por ter influência. Quais são algumas metas que você definiu para si mesmo para 2023? Metas, atingir os objetivos do clube, ter saúde também, que é muito importante,
Não, que não haja lesões, que isso também é sem dúvida fundamental, atingir os objetivos do clube e, hum, e basicamente é isso. Sim. Até agora, você jogou 3 partidas, manteve 6 jogos sem sofrer gols. Como foi a temporada até agora para o Real Betis? E quais são os maiores segredos por trás da melhora do Betis sob o comando do Pellegrini? Sim, começamos muito bem a temporada. Houve alguns problemas com a inscrição de jogadores, mas a equipa conseguiu competir. A força deste grupo também demonstrou isso e iniciamos muito bem. Depois lá está, o futebol também são fases, há momentos bons, há momentos menos bons. Se calhar não terminamos no nosso melhor momento, mas temos agora esta paragem para continuar a trabalhar e dar seguimento para quando retomar a liga voltarmos da melhor forma possível. E lá está, o facto de termos um plantel com muita qualidade acaba por dar ao Mister também essas opções de poder fazer as rotações, confiar nos jogadores e basicamente é isso. O que é uma coisa que as pessoas talvez não saibam sobre o Rui Silva que ficariam surpreendidas ao descobrir? Então, se destaco que se não tivesse sido futebolista, se calhar teria sido tenista. Trenista? Ok. Tenista, ténis, Tenista, ok. Você é ténis. adepto do Nadal, Djokovic? Muito, muito, muito. E gosto muito de jogar, gosto muito de jogar. Mas na altura era difícil, não, os meus pais não tinham possibilidades, porque é um desporto que requer algum investimento e os meus pais não tinham possibilidades de me colocar no ténis. A minha última pergunta, se tivesse que dar um conselho para todos os guarda-redes jovens que estão a perseguir um sonho, qual seria? Um pouco na base daquilo que tem sido a minha trajetória, porque penso que é importante. Ah, eu saí do Maia para o Nacional da Madeira, foi o meu primeiro contrato profissional. Nunca joguei numa equipa grande, em Portugal, ou seja, há muito esse estigma de que fazes a formação num clube grande que acabas depois por ter o teu futuro mais ou menos resolvido. E não é assim, porque vemos muitos exemplos de jogadores que conseguem atingir o topo e a elite fazendo formação em clubes medianos. E nisso penso que acaba por ser um exemplo. E depois o facto de querer sempre mais, de trabalhar, de se empenhar, de se dedicar àquilo. O futebol vai ensinar muita coisa, vai dar muita aprendizagem. Não é assim tão fácil quanto parece, sobretudo o futebol profissional, mas eu penso que é isso. Os ingredientes fundamentais são a disciplina, a educação, o trabalho, o foco naquilo que estás a fazer e traçar os objetivos e nunca te acomodares e quereres sempre mais. Penso que são os ingredientes fundamentais para conseguir chegar ao topo do futebol. Rui Silva, muito obrigado para o seu tempo.